Como eu falei na aula anterior, né, a gente vai trabalhar os vários aspectos do segundo reinado. No caso dessa aula, vai ser um pouquinho mais longa, mas já que eu vou abordar sobre economia, eu já vou emendar o assunto sociedade, porque acaba se relacionando, lembra? Então são dois assuntos muito importantes, né, tanto a economia como a parte da sociedade. Se a gente for olhar nos vestibulares, tem muita questão sobre, então a gente vai abordar um pouquinho esses dois aspectos, beleza? Então, assim, economicamente, lembra, o Brasil estava numa dívida externa muito alta. Além disso, né, o quadro geral mundial não estava lá para muito de importação, porque eles estão em guerra. Lembra disso? Lembra sempre disso. Então, isso dificulta o Brasil economicamente vender. Porém, vai ter um produto, né, um produto que eu adoro muito, inclusive é um produto que até hoje se vende muito, né, que vai conseguir salvar o Brasil mesmo nesse quadro ruim, né, que é o produto chamado de café. Então, pensando nesse cenário, gente, onde o café vai ascender, onde o café vai crescer, então cuidado, tá? Esse mapinha é um mapinha interessante, onde mostra economicamente a ascensão do café no Sudeste. Por incrível que pareça, a primeira muda de café que nós plantamos no Brasil não foi no Sudeste, tá? Então cuidado aí, eu coloco a ascensão do café justamente por isso, né? Onde vai ter o boom mesmo do café no Sudeste. Então nasce ali no Vale do Fluminense, no Rio de Janeiro, tá em roxinho, percebe? Vem aqui para o Vale do Paraíba, né? E vai basicamente para o Oeste Paulista e obviamente vai tomar boa parte de São Paulo, tá? O que você tem que tomar cuidado, já dou uma dica logo de cara. O café, gente, ele na verdade, você vai perceber ao longo da aula de hoje que ele do Oeste Paulista e do Vale do Paraíba acabam tendo algumas diferenças, tá? Então você vai perceber um pouquinho ao longo de hoje essa dinâmica de estrutura, né, de modo de pensamento, e até você vai perceber na ideia de construção social que tanto do Oeste como do Vale são um pouco diferentes. Por quê? Uma coisa eu já posso dizer é que, na verdade, no Vale do Paraíba você vai ter mais aquela elite tradicional brasileira, uma mentalidade mais tradicional. Já do Oeste Paulista, não, é uma mentalidade mais moderna, é uma mentalidade que aprendeu ao longo da história do mundo e economicamente, né? Como ganhar mais dinheiro e mais recursos. Então a gente tem que ter essa diferenciação aí de um local e outro, beleza? Isso é importante já deixar muito evidente logo de cara. Então, assim, quais são as características mais básicas do café? Né? Acho que, obviamente, você tem que saber isso logo de cara, né? Por quê? Porque, na verdade, o café é uma plantation, né? Assim como o açúcar. Então, lembra, o que é uma plantation? Né? Quais características a gente coloca nesse sistema de produção chamado de plantation? Primeiro, é uma agroexportação, né? Então, um produto focar uma agricultura para fora. Segundo, é uma produção em larga escala, né? Então é latifundiária, obviamente, somos Brasil. Terceiro, é uma monocultura. Então, na produção de café, eu obviamente vou focar o café. Por quê? Porque é o produto que está vendendo muito lá fora, certo? E basicamente a mão de obra que nós utilizamos é uma mão de obra escrava, certo? Uma plantation clássica. Pensando nisso, toma só um cuidado. O custo de produção, né, é relativamente baixo. Por quê? Porque se a gente for analisar, o Brasil economicamente não está bom, não está bem. Isso desde o primeiro reinado. Não dá para plantar no Brasil um produto que requer um valor muito alto de investimento inicial. Então, o café, nós temos um solo bom, nós temos um clima bom para a produção, nós temos um produto que está, obviamente, sendo absorvido pelo mercado mundial e é um custo inicial baixo. Que isso é, obviamente, muito propício para o Brasil, que está tendo muita dificuldade econômica desde aí do primeiro reinado, como na regência. Entende como o café tirou o Brasil dessa crise? Né? Entende como o café vai ter essas vantagens e vai se enquadrar muito bem dentro da situação do Brasil ao longo do século XIX? Certo, turma? Então, assim, um dos primeiros pontos que você tem que perceber, como que cai, né, essa questão do café? Né? Tem diversos modos de cair, mas esse é um clássico. Né? O café normalmente ele cai em comparação aos outros ciclos de produção.
Por exemplo, essa pergunta da Unesp de 2014. Cite duas semelhanças e duas diferenças significativas entre a exportação agrária do café no Oeste Paulista, ao longo do século XIX, e a que predominou na lavoura canavieira do Nordeste colonial. Ou seja, uma pergunta muito clássica da comparação entre açúcar e café. Semelhanças e diferenças. Tem uma outra questão clássica que envolve a mineração. A comparação entre os 3 ciclos de produção econômica brasileira. Então você tem que tomar muito cuidado com esses 3 ciclos bem definidos, características básicas, e conseguir pegar as semelhanças e as diferenças entre eles, certo? Nesse sentido, como eu vou conseguir caracterizar cada coisa? Então vamos lá. Primeiro, o açúcar. Como eu caracterizo esse açúcar dentro do Brasil? Né? Plantation, básico. Mão de obra escrava, custo inicial alto. Lembra, tem que produzir em engenho. Engenho é caro, é uma fábrica, certo? E é uma sociedade que basicamente não tem mobilidade. Lembra essa ideia? Porque tudo é o açúcar. Ao longo dos séculos XVI, qual outro produto que eu tenho? Já te responde isso, certo? Aí eu pego a mineração, o ouro. Quais são as características básicas da mineração? Certo? Você tem uma atividade extrativista, ou seja, não é uma plantation. É latifundiária, certo? E basicamente na mineração, legal qual é? Duas coisas. Duas coisas básicas que é diferente do açúcar. Primeiro, o custo inicial é um custo baixo. Né? Você pode pegar ouro de aluvião, lembra? Ouro de beira de rio. E por conta da estrutura da mineração, você acaba tendo uma mobilidade maior. Inclusive, a classe média dentro da mineração é uma camada maior dentro do Brasil. Lembra disso? Napoleão, então vamos lá. Existe também minifúndios dentro da mineração? Existe, mas não é o predominante. O predominante é latifúndio. Então, se eu fosse comparar, eu nem tocaria nesse assunto de minifúndio, etc., porque é muito específico. Eu iria pelo básico. A semelhança é essa coisa do latifúndio, essa coisa de ser uma produção que usa mão de obra escrava. A diferença, eu pegaria o custo inicial do açúcar é maior, a mineração menor. Em contrapartida, você tem a questão também da mobilidade social. E na mineração tem uma mobilidade um pouco maior dentro do Brasil, no açúcar já não. E, obviamente, o último produto é o café. Né? Como eu caracterizo o café? Gente, simples. Plantation, certo? Clássico. Então você percebe que é muito parecido com o açúcar. Isso responde à pergunta que eu mostrei há pouco. Certo? Mas o que vai ter de diferente que eu venho explicar hoje para vocês? Primeiro, o custo inicial em relação ao açúcar também é baixo. Só que o significativo mesmo do café, por isso que na pergunta ele coloca o Oeste Paulista, lembra que eu falei que tem diferenças do Vale e do Oeste? É que no Oeste eu vou ter uma modernização de mentalidade, que eu vou explicar daqui a pouco, e também eu vou adotar mão de obra imigrante, livre, dentro do café. Cuidado! Não é que não tem escravo. Ao longo do século XIX vai ter escravo sim, e no café vai iniciar se utilizando a mão de obra escrava. Porém, ao longo do tempo, certo? Você percebe que vai trazendo dentro do Brasil a ideia de utilizar a mão de obra dos imigrantes. Então, cuidado, beleza? Aí o que acontece? Coisas importantes que eu tenho aí dentro do café. Primeira coisa, gente, essa tabela é clássica para a gente brincar com a questão econômica do café, tá? É uma tabela de exportação do Brasil. Então você percebe que o café ao longo do século XIX basicamente só vinha crescendo, desde que nasceu por volta aí de 1840, certo? Em contrapartida, um ponto importante é mostrar para você o açúcar declinando, certo? Óbvio, porque o Sudeste vai assumindo cada vez mais o centro econômico do Brasil. Mas, vamos lá, esse centro econômico já vem desde a mineração, certo? Sim, só que aí com o café ganhou mais sustentação e mais força. Por isso que até hoje o centro econômico do Brasil é o Sudeste, ponto. Só que o que me interessa nessa tabela é justamente o algodão. Olha aqui o algodão, ó.
Isso aqui é interessante para nós e o vestibular pega. Porque em 1860, 70, o algodão teve um boom do nada. Primeiro, não é do nada. Sim, foi um boom. Né? Houve um crescimento muito grande. Por quê? Porque, na verdade, se você for pegar essa época, é a época da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Sendo assim, eles estão em guerra. Se eles estão em guerra, eles não exportam. E um dos produtos que eles mais vendem é o algodão. Lembra lá, no sul dos Estados Unidos se produz muito algodão. Isso vem desde a colonização dos ingleses. Então, eles estão em guerra, parar de exportar. O Brasil já tinha essa produção. O que acontece? O óbvio. O Brasil viu o cenário de um mercado querer mais algodão, os Estados Unidos parou de vender bastante. Resultado, o Brasil vai assumir esse papel. Por isso que existe esse boom aqui. Então tem que tomar esse cuidado. Beleza? Nesse gráfico. Além disso, mapas de comparação. Se eu estou comparando ciclos, eu tenho que entender os mapas econômicos de cada século. Então, lá, século XVI, o que eu tenho no Brasil? Basicamente, o país litorâneo. Lembra? Né? Ao longo do 16, nasce com feitorias, depois vai vir as capitanias se iniciam não estando muito certo. Então, tem a cana, em verdinho. Pecuária já tem no Brasil meio que espalhado, mas já existe, certo? E pau-brasil. Lembra que pau-brasil sempre vai ser exportado, é uma madeira nobre de grande mercado na Europa, certo? Aí no século XVIII, olha como já muda o mapa, né? Você tem o pau-brasil ainda continuando a exportar. Não, então pera lá, eu tenho 300 anos de exportação de pau-brasil para Portugal? Sim. É uma coisa que vocês basicamente não guardam essa informação. Vocês acham que economicamente o Brasil só tem aquele ciclo básico, açúcar, mineração e café. E não é assim. Na verdade, a gente tem outros produtos dentro do Brasil, tá? E você vestibulando tem que tomar o cuidado. Beleza? Então tem sim pau-brasil ainda aqui. Olha como a pecuária em verde está espalhado pelo Brasil. Então, cuidado, na colônia tem pecuária sim, no Nordeste e Sul, sim, né? São as grandes zonas de produção de pecuária, mas olha como eu tenho espalhado em todas as regiões aqui do Sudeste, Minas, né? Minas Gerais, São Paulo, cuidado, né? Cuidado. Droga do Sertão espalhada na Amazônia, óbvio, certo? A mineração aí pegando as grandes regiões, né? Minas, Mato Grosso e Goiás, beleza? O algodão em vermelho já começa a aparecer no Nordeste para nós, lembra que eu mostrei o gráfico há pouco, certo? E século XVIII. Olha como muda para o século XIX. As coisas vão avançar muito, né? Economicamente falando, o Brasil dá um salto muito grande. Olha a estrutura econômica, olha o avanço das produções. Você percebe já no gráfico que entra aqui mate, que entra cacau, fumo. Ou seja, a produção brasileira, por mais que tenha esse foco café, o café é o grande centro, né? Você tem outros produtos que têm exportação. Nossa, Napoleão, economicamente esses produtos trazem muito dinheiro? Não. Porém, são produtos importantes. São produtos importantes e produtos que têm mercado e produtos que trazem uma riqueza nacional. Se é pouco, se é muito, quantificar isso para o vestibulando não interessa. Interessa o quê? Saber que tem outros produtos. Porque volta e meia aparece uma questão trazendo esses dados e o aluno meio que estranha. Então, cuidado. Certo? E aí o que acontece? Questão clássica de economia, de gráfico, que eu adoro. Essa questão da FUVEST, para mim, ela é fenomenal. Por quê? Ela pega uma questão entre história e matemática. A pergunta A está muito clara, ela coloca assim, elabora um gráfico, né, sobre as exportações de café, açúcar e algodão. E a sorte ainda é que ele não pediu o fumo, né, que está brincando aqui no texto, certo? E o cacau, só pediu 3. Qual o cuidado que você tem que ter, turma? Essa questão clássica, ela não pode. Gráfico de linha. Na verdade, o único gráfico possível nessa questão é um gráfico de barra. Por que eu não posso? Porque se você for olhar, durante o texto ele dá dados quebrados, de datas quebradas. 1820, 1830,
Meados do século XIX, cuidado, isso aqui é meados do século XIX, você tem que colocar último decênio, os últimos anos da monarquia, não do século. Então, cuidado, tá? São dados com datas exatas. Sendo assim, o gráfico que é possível, que é viável, é você montar um gráfico de valor, certo? Por data específica, por isto o dano especificamente. Porque se você montar de linha, você vai ligar 1820 a 1830, ou 30 a 50, 50 a 80. E você não sabe se de um século a outro efetivamente houve um crescimento. Porque na verdade ele só dá o valor exato. Ó, dessa década houve isso. Tá, mas houve efetivamente um crescimento? Ou cresceu, caiu, voltou a crescer? Eu não tenho esse dado. Então cuidado, não pode especular. Essa questão ela remete a gráfico de barras. Toma cuidado. Beleza? E aí a pergunta B é uma pergunta até relativamente boba da FUVEST. Qual foi o principal produto de exportação brasileira? Ele vai dar as décadas específicas, certo? Em cada década. E é só ler a questão e matar a pau, certo? Muito simples. A B, a A é mais complicada. Beleza? Então toma cuidado com essa questão. Certo? Como eu havia dito, olha o gráficozinho montado. Né? Você tem um ano específico, o valor. Ano específico e valor. Ano específico e valor. Montei uma legenda, café, açúcar e algodão, certo? Que ele pediu na pergunta e eu vou montando a questão. Simples. A B é isso, açúcar e café nas décadas que ele pediu na questão. Beleza? Uma outra questão que é legal você perceber, como eu falei anteriormente, o algodão, né? Olha a Unesp pedindo para montar o gráfico de novo, certo? Outra questão de montagem de gráfico, de plano cartesiano, certo? E uma pergunta B, ele pergunta justamente do algodão, que eu acho que é o relevante para a gente comentar nessa questão, que é esse crescimento em 1861 a 70 da exportação de algodão. E como eu havia comentado, você tem que relacionar isso com a diminuição das exportações dos Estados Unidos por conta da Guerra de Secessão. Então assim, turma, é uma questão fácil? São questões relativamente fáceis. Agora que eu estou falando, que a gente está estudando isso. Agora, quando você pega no vestibular, no meio da prova, numa segunda fase, ou mesmo numa prova de teste, imagina você tendo um mundaréu de questões. Acaba complicando. Beleza? Então toma cuidado com essas questões, certo? Só que aí, o que acontece, turma? Lembra, o café ele traz a mão de obra escrava. Só que o Brasil tem um problema. E o problema, como está no fundo do quadro, é a Inglaterra. Lembra que o Brasil assinou um tratado chamado Tratado de 1810 lá com o Dom João? Lembra disso? E por conta desse tratado lá que o Dom João assinou para trazer a Inglaterra, lembra a jogada? Traz a Inglaterra mais para próximo, vai dando vantagem, todo mundo tá achando que Dom João é bobinho, e no fundo, não. Quanto mais a Inglaterra vem para o Brasil comercializar, por isso as taxas vantajosas, lembra de 15% num tratado? Mas ele vem, a Inglaterra vende, mas também ela mais compra. Além de mais comprar, ela também paga imposto. Porque todo produto que entra ou sai do país se paga impostos. Então o Dom João fez uma jogada sensacional de, obviamente, atrair a Inglaterra para ter mais comércio, para ter mais trocas. Essa é a grande jogada dele. Por isso ele fez o tratado. Porém, a Inglaterra pressionava o Brasil nesse tratado para acabar com o tráfico. Lembra? Por quê? Porque, na verdade, tem aquela explicação humanitária, né, que a Inglaterra tinha os famosos Quakers, os ministros calvinistas que eram a favor dos tratos contra os escravos e por isso vão pressionar o Estado inglês para acabar com a escravidão no mundo, lutar contra o tráfico, certo? Então tem essa questão humanitária. A segunda explicação é a mais clássica, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, que é a explicação econômica, onde basicamente a Inglaterra ela queria aumentar os seus mercados consumidores, por isso ela luta contra o tráfico, porque aí há uma substituição da mão de obra, substituindo a mão de obra, pumba, a Inglaterra agora vai ter um mercado onde a mão de obra é assalariado, resultado, sendo assalariada, vai consumir mais, vai ter dinheiro para comprar.
né? Aí a Inglaterra vai pressionar o Brasil para acabar com o tráfico. O Brasil aceita? Sim, vai nascer aí a chamada Tratado de 1810. Contudo, temos um problema. O Brasil, na verdade, ao longo da sua história, parecia que estava acabando com o tráfico, só que não estava. A grande explicação é simples, gente. Eu mostrei para você a ideia do Brasil, ao longo da regência de Dom Pedro I, entrar em crise. Se o Brasil está em crise, ele consome a compra de escravos? É óbvio que não. É óbvio que não. Porque vai diminuindo. Eu estou em crise, não vou ficar comprando escravo que é caro. Resultado, parece para a Inglaterra que o Brasil está acabando. Só que quando dá o boom do café, o café vai precisar de mais mão de obra. Resultado, vai se consumir muito mais escravos nesse momento. Por isso que o número de escravos entrando no Brasil cresce. É um boom enorme. Certo? A Inglaterra vê esse cenário e falou, opa, peraí Brasil, você não estava acabando com o tráfico? Você não estava lutando contra o tráfico? Como agora você vai consumir mais escravos? E a Inglaterra vai ficar insatisfeita, obviamente, a situação. Por isso, o que vai acontecer? A Inglaterra vai pressionar mais. Como? Criando a famosa lei Bill Aberdeen, de 1845. É nesse momento onde a Inglaterra fala, chega, não dá mais. Já que o Brasil não acaba, nós iremos acabar. Simples assim. E é nesse cenário que a Inglaterra vai colocar navios, certo? Para, obviamente, para patrulhar o Atlântico. E é onde eles vão prender navios negreiros, obviamente vão efetivamente, através das armas, a lutar contra o tráfico. Isso vai resultar que o Brasil, obviamente, vai ter dificuldades na importação de escravos. Certo, turma? E, obviamente, a Inglaterra proibiu, então, o tráfico negreiro no Atlântico. E aí, tem alguma coisa que o Brasil possa fazer? Sim, tem. Simplesmente, pumba, apoiar, obviamente, a Inglaterra. Com essa famosa lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que vai nascer em 1850. Então, assim, Napa, qual que é a diferença entre Eusébio e o Tratado de 10? Por incrível que pareça, gente, o Brasil, quando assinou o Tratado de 1810, ele proibiu o tráfico negreiro, mas não punia os traficantes. Certo? Agora não. Com, obviamente, a Lei Eusébio de Queiroz, o Brasil vai punir mesmo. Certo? Como está descrito aí abaixo em 2 artigos da lei. Então, nesse cenário, o Brasil luta efetivamente, agora sim, contra o tráfico negreiro. E isso vai efetivamente influenciar a entrada de escravos dentro do Brasil. Certo? Como a gente pode perceber o quê? O Brasil decretou a Eusébio de Queiroz. Isso, obviamente, fim do tráfico negreiro. Certo? Acabou, chega. Só que, obviamente, tivemos um problema. Cuidado! O tráfico negreiro acabou. Não diz que acabou a escravidão. A escravidão só acaba com a Lei Áurea, hein, turma? 1888, hein? Cuidado! É o tráfico negreiro. Então, assim, turma, você tem que perceber que, obviamente, a Eusébio de Queiroz diminuiu o número de escravos. Isso, obviamente, vai trazer um problema para o café. Quem vai trabalhar no café? Lembra disso? E, obviamente, a maior parte de vocês conhece essa história, né? A grande solução, a grande dificuldade aí desse abastecimento de escravos vai ser solucionada como? Como vai ficar? Porque, obviamente, o escravo vai ficar caro. Cuidados. Eu disse que acabou o tráfico, não a escravidão. Napa, então existe tráfico ainda no Atlântico? Sim, existe. E legal, porque a Inglaterra vai patrulhar. Só que vai vir a quantidade de escravos que vinha anteriormente? Não, óbvio que não. Então esse escravo que consegue, né? Que os traficantes conseguem trazer para o Brasil, vai ser caro? Vai ser muito mais caro que já era. Tá? E um outro modo que já vi cair em vestibular, e toma muito cuidado com esse termo, mano. Toma muito cuidado. É o tráfico interno. Como assim, Napa? Existia no Brasil vendas de escravos internamente. Exemplo, do Nordeste para o Sudeste. Os nordestinos perceberam que o Brasil estava ficando sem escravos, estava tendo essa dificuldade de abastecimento. Eles têm escravos. O
que eles fazem? Eles pegam e vendem para o Sudeste. Ponto. Um tráfico interno do Brasil. Certo? Nesse sentido, tem escravos ainda no Brasil? Sim. Aí o que você tem que perceber, turma? Como no século XIX, mesmo com Eusébio de Queiroz, existiam escravos no Brasil, houve uma discussão, isso antes inclusive das leis abolicionistas, tá? Ao longo do século XIX foi discutido-se pela elite sobre apoiar ou não uma abolição da escravidão. E o interessante é que algumas situações, é óbvio que muitos membros da elite vão ter receio, né, dessa ameaça dos negros, porque os negros ao longo do século XIX vão começar a lutar mais efetivamente pela sua libertação dentro do Brasil, certo? Só que passa algumas discussões interessantes dentro do Congresso, dentro dos membros da elite, entre os membros da elite, melhor dizendo, sobre a questão, por exemplo, eu vou permitir ainda escravidão no Brasil? É uma conduta moral permitir ainda escravidão de negros ao longo do século XIX no Brasil? Então, por alguns moralistas, meio membros da elite, falam, não dá mais. Né? Como um senhor, um homem branco, casado, né, pela Santa Igreja Católica, vai ter relação com uma escrava? Uma relação que eu falo sexual. Não pode. Né? Está muito claro que o casamento, a relação sexual é entre o homem e a mulher. Ah, mas ela é um objeto, ela é uma escrava. Não interessa, ela é uma mulher. Então vão existir algumas discussões que vão ser colocadas em pauta ao longo do século XIX no Congresso, por membros de elites, que vão trazer pontos que até o momento nunca muito foi discutido dentro do Brasil. E este é um. A questão moral brasileira de manter a escravidão e esse homem casado manter relação sexual com a sua escrava. Não pode. Então vamos abolir a escravidão, porque aí não tem mais essa situação. Né? Um outro ponto é, óbvio, esse é o mais óbvio, né? Conforme os negros começaram a lutar mais pela sua libertação, você percebe o que, turma? Você percebe que, obviamente, os senhores de escravos vão ter receio, vão ter medo, né? Medo de uma revolução, medo de uma revolta, medo dos ataques. Então tá na hora de pensar, né, em abolir mesmo, porque obviamente estão ameaçando a minha vida. Mataram o meu parceiro aqui do latifúndio, atacaram ali outro latifúndio. Então você percebe que a abolição da escravidão, né, ao longo do século XIX, ela foi muito discutida. Então, por mais que existiu o Eusébio, por mais que existia a pressão inglesa, né, a sociedade brasileira acaba sendo transformada ao longo do século XIX, né, por necessidade mesmo, né, da modernidade, de pensamentos, né, que no Brasil parece que começa a ser mais levantado, começa a ser mais discutido, que na verdade já são pontos muito de reflexão pelo mundo. Certo? Até chegar, obviamente, aí com as leis abolicionistas que a gente discute posteriormente. Beleza? Aí o que você tem que perceber, turma? Esse gráfico é clássico. Clássico em questão. Né? Que é um gráfico que vai abordar a questão do tráfico negreiro aí durante o ano de 45 até pós-Eusébio 51, 52. Aí você pensa, 45 lei Bill Aberge, 50 lei Eusébio. Nossa, Napoleão, que estranho! Na verdade, o número de escravos, de importação de escravos só vai diminuir a partir de 48. Está muito claro aqui, né? Ó, muito visível aqui para você. Então, turma, cuidado. Isso que é o interessante. Você percebe que existe essa ascensão aqui de número de escravos, certo? E aí, após atingir 60 mil escravos no ano de 48, vai ter uma queda, certo? Aí o que acontece? E aí que é interessante você pensar. Que na verdade eu tenho dois problemas aí muito visível. Em 45 houve a Bill Aberge, pumba. Só que é óbvio, quando se decretou a lei Bill Aberge, não deu para meses depois a Inglaterra começar a efetivamente lutar contra o tráfico. Por isso, por incrível que pareça, o Brasil começou a estocar escravo. Compra o que tem, traz tudo que tiver.
E, obviamente, por isso que há um boom enorme desse crescimento. A gente saiu de 19 mil para 60 mil, né? O número de importação de escravo. Só que é óbvio, quando chegou em 48, o que a Inglaterra vai fazer? A Inglaterra aí sim vai começar a cobrar mais efetivamente, né? Vai começar a fiscalizar mais efetivamente esse tráfico no Atlântico. Por isso que segue a queda. Quando o Brasil decreta em 50, né, essa questão da Lei Eusébio de Queiroz, aí você percebe que não dá mais e cai para 3 mil. Ou seja, o que esse gráfico mostra para nós? Primeiro, tomar esse cuidado, né, nesses 3 anos. A Inglaterra não vai fiscalizar efetivamente o tráfico, certo? E, obviamente, você percebe o quê? Que é por conta disso que há esse crescimento, mas quando a Inglaterra começa a fiscalizar e o Brasil apoia, esquece, o tráfico negreiro vai diminuir, certo? E aí o que acontece, turma? Obviamente, o número de escravos vai ao longo do tempo também diminuindo, né? Se você perceber em 60 para 87, olha a quantidade menor que eu tenho de escravos por região. Óbvio que no Sudeste é onde mais eu vou ter escravos por conta do café. Mas mesmo no Sudeste, eu tenho quase aqui 80 mil e aqui já está na casa de quase 40. Ou seja, quase metade em basicamente menos de 20 anos. Então você percebe que quando o Estado começou a fiscalizar efetivamente, por mais que existia o tráfico interno, por mais que existia a questão do tráfico ilegal, há uma queda de escravos efetiva, não tem jeito, certo? E aí, qual é o problema? O problema é quem vai trabalhar para o café, porque escravo agora está diminuindo. E como você conhece a história, quem vai trabalhar para o café são os imigrantes. É aí que vai ter atração de imigrantes para o Brasil mais intensamente. Daqui a pouco você vai ver por que eu estou falando isso. Mas a ideia, que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que faz o imigrante sair da Europa e vir para o Brasil, né? Primeira coisa, a Europa tem guerra, meu querido. Simples. Eu estou na década de 60, 70. A Europa ela vai viver basicamente nesse período várias guerras, por exemplo, como a Guerra de Unificação Italiana e Alemã. Você prefere ficar na guerra lá ou vir para o Brasil tentar um trabalho, tentar uma prosperidade? Muitos vão vir para o Brasil. Um cuidado. Na verdade, vai ter migração para o Brasil? Sim. Mas só para o Brasil? Não. Tá? Você tem muito imigrante indo também para os Estados Unidos. Tudo bem? Tá? Então, tem um fluxo migratório europeu tanto para os Estados Unidos como para o Brasil nessa época. Isso é um ponto relevante a ser colocado, certo? Além disso, isso é interessante. Na Europa está se tendo lá a segunda revolução industrial, né? Você tem imperialismo e etc. Mas um dos pontos importantes para nós é colocar que a Europa vive uma segunda revolução industrial. Nesse cenário, pensa da seguinte maneira, turma. A Europa em guerra. A Europa fazendo a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial vai ter o êxodo rural, né? População indo para a cidade, população ocupando esse espaço. Mão de obra disponível na cidade. Tem emprego para todo mundo? Não. Salários baixos. Vai ter uma exploração industrial? Vai, claro. Claro. Então vai ter muito trabalhador industrial que vai ter desemprego, óbvio. Não tem emprego para o cara, ou recebe muito mal. Esse cara, ele também vai tender a migrar? Sim, também vai tender a migrar. Tá? Então você pode explicar a migração europeia, o motivo deles saírem de lá por dois motivos. A guerra ou a própria exploração industrial aí que eu vou ter nas regiões. No caso da Prússia, no caso da Áustria, certo? Piemonte, entre outros lugares. Tudo bem? Aí o que acontece? Além dessa questão da exploração aí, obviamente, da Europa, nós temos também as políticas nacionais brasileiras de atrair. Lembra disso? Cuidado, eu tenho duas. Uma política que não vai dar certo, que é o sistema de parceria, né, onde basicamente o imigrante vai fazer uma parceria com o produtor,
certo? Você me empresta dinheiro, eu vou para o seu território produzir. Óbvio que não vai dar certo, porque o cara já chega endividado e ele obviamente vai, ao longo do tempo, só vai ficar cada vez mais endividado, porque ele vai ter que pegar mais empréstimo com o senhor de terra. Isso vai dificultando a vida dele aqui. Só que, obviamente, o europeu, década de 60, século XIX, já é um europeu conhecedor de socialismo, de revolta, de greve, vai questionar. Ele questionando o latifundiário, a latifundiária brasileira está acostumada a tratar como um trabalhador escravo e vai tratar o imigrante do mesmo jeito. Então você percebe que a situação faz com que o quê? Que esse sistema de parceria não dê certo. Né? E obviamente a notícia chega na Europa e fala, ó, estão basicamente tratando os parentes, os imigrantes como escravos, não vai para lá. Então você percebe que o sistema de parceria não deu muito certo. Então o imigrante só vai dar mais certo no Brasil através de outro sistema chamado sistema subvencionado, onde o Estado banca a vinda. E obviamente esse cara chega sem dívida. Chegando sem dívida, ele vai conseguir se manter e se sustentar no Brasil? Vai, por incrível que pareça, vai. Obviamente não como riqueza, não com grande luxo, mas vai conseguir sobreviver. Melhor do que ficar em guerra. Ou estar desempregado na Europa. Então você percebe que o sistema subvencionado, ele acabou dando certo. E ele acabou ajudando a trazer muito imigrante. É onde você vai ter o boom do século XIX da vinda de imigrantes no Brasil. Aí, turma, esse gráfico é clássico da migração brasileira. Você tem que perceber algumas coisas. Primeira coisa que você tem que perceber, 1820 a 30 já tem migração para o Brasil. Aí você fala, pô, Napoleão, tá, tem migração para o Brasil. Para onde? Porque o café não é, café vem a partir de 40. E efetivamente só vai ter mais utilização de mão de obra imigrante dentro da produção de café lá depois que esse decreto é Eusébio, 50. Então, para onde vão esses imigrantes nesse período? Gente, por incrível que pareça, isso aqui eu já vi cair em vestibular, é uma migração que vai ter para a região sul. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Qual que é o motivo? Simples, povoamento. Se você for olhar a história ao longo da colônia, do Império, o Brasil não povoou muito o sul. Teve a pecuária ali, tropeiro lá e não se estudou mais nada. Então toma cuidado. Nesse momento, né, ou seja, primeiro reinado, regência, vai sim ter uma migração europeia para o Brasil e muito vai ser para o sul. Do que? Gente, de tudo. Sueco, norueguês, português, espanhol, italiano, alemão, de tudo. Tá? Então cuidado. Não estranhe se aparecer uma afirmativa assim. Aí o que você percebe? Migração aumenta de 50 para 60, óbvio, sistema de parceria, mas olha como é interessante, não houve um crescimento tão grande. Diferente a partir de 70. Quando há o sistema subvencionado, olha o boom de crescimento que eu tenho. Você percebe que cresce muito a entrada de imigrante no Brasil. Né? Volta a cair, óbvio, normal, depois de um boom sempre cai, mas entre 1910 a 20 há um novo crescimento. Motivo? Óbvio, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial no mundo, na Europa principalmente, isso faz com que eles saiam de lá e venham para o Brasil. Tá? E o interessante, vem 30, acaba a Primeira Guerra, diminui a vinda de imigrantes, só que 40 para 50 volta a crescer. Motivo? A Segunda Guerra Mundial. Certo? Então toma cuidado com esse gráfico, porque eu consigo brincar com ele com vários momentos da história do Brasil da entrada de imigrantes. Certo? Só o que você ficar esperto. Aqui, gente, ó 10 é aqui que vem japonês, tá? A maior leva de japoneses que eu tenho no Brasil é nesse período que entra, beleza? Aí o que acontece? Outro aspecto importante relacionado ao café, né? E a gente pode até brincar com a questão, inclusive, dessa mão de obra imigrante ser mais maciçamente adotada no Brasil. Primeiro, gente, lembra que eu falei lá no começo que existe uma diferença muito clara entre o Oeste Paulista para o Vale?
E aqui tem que ficar evidente para você, né, nesse momento dessa aula. O que acontece? Eu tenho uma mega mentalidade tradicional no Brasil. O que é mentalidade tradicional? É aquela mentalidade aristocrática rural, aquela visão mais colonial, açucareira. Brasil é um país agrário, exportador. Ponto, ponto. Eu não quero mudanças. Eu quero continuar com escravo, né? Só que ao longo do século XIX vai ter uma mudança. Isso vai estar muito focado principalmente no Oeste Paulista, onde os caras vão ter a seguinte sacada: meu, eu não tenho que ser esse cara tradicional, né, que só pensa em produção, vender e acabou. Não. No caso do Oeste Paulista, os caras vão estar mais espertos. Eles vão perceber que é um avanço na mentalidade, um avanço econômico mental, mas demorou, mas chegou, né? Que os oligarcas do Oeste, basicamente, eles pensaram assim: meu, como eu posso ganhar mais dinheiro? Não é que eu quero mudar a minha economia. Na verdade, eu quero trazer coisas para dar benefícios para essa minha base econômica, ou seja, auxiliar essa minha base econômica, para que eu ganhe mais dinheiro. O foco é isso. Ou seja, uma mentalidade muito aburguesada. Então a ideia é: eu mantenho a minha base agrária, mas eu quero trazer um suporte moderno, eu quero trazer vantagens modernas, certo? E aí a ideia é: eu não quero mudar a base continua agrária, é o café, mas eu quero trazer um suporte em infraestrutura. Por exemplo, por que eu não posso construir uma ferrovia? Ponto. Os caras tradicionais estavam nem aí, carro de boi acabou. Não. Oeste Paulista, avanço. Não, uma ferrovia, estou no século XIX. Já no auge da revolução, na segunda revolução industrial no mundo, e o Brasil vive de carro de boi. Não dá. Mete uma ferrovia aí que vai avançar muito a questão de escoação de produção, a questão de transporte. Bora! Vamos pegar um telégrafo, comunicação, vamos investir, telefone daqui a pouco, né? Aí, obviamente, setor de serviço, comércio, algumas indústrias tem que entrar. Ou seja, os caras começaram a pensar diferente fora da casinha. Os caras começaram a pensar de um novo jeito e começaram a agir. Ou seja, eu vou trazer modernidades, investir numa infraestrutura, em indústria, ferrovia, de telefone, para auxiliar a minha produção básica, que é o café. E essa é a grande vantagem. Entende? Então, esses caras, basicamente do Oeste Paulista, eles vão trazer esse novo, que a gente trabalha como um conceito, né? Mas essa nova mentalidade. Né? O conceito, nós chamamos que no Brasil nós vivemos nesse momento uma modernização conservadora, certo? E basicamente a grande ideia é: nessa modernidade eu vou trazer o quê? Trazer uma infraestrutura para auxiliar minha base conservada, que é o café. Certo? Isso vem no Brasil e, obviamente, graças a Deus, porque é aí que a gente começa a ter alguns avanços industriais, de infraestrutura dentro da nação brasileira. Essa é a grande ideia. Tem alguns fatores, turma, que você também tem que perceber que ajudaram essa modernização, certo? Então, assim, os caras querem investirem, vão investir nessa infraestrutura, vai ter essa modernização para o café. E aí, professor? E aí, Napoleão? Mas da onde que eles vão tirar esses recursos, esse dinheiro para investir? Acho que o primeiro ponto que você pode falar é óbvio, né? A venda do café, certo? Então, obviamente, vendendo café eu tenho lucro. Eu pego esse lucro e repasso para investimento. E esse investimento vai me auxiliar nessa venda cada vez mais de café. Segundo fator, eu vou, cuidado, aqui é um ponto importante, atrair capital estrangeiro. Né? Lembra que eu estou vivendo imperialismo no mundo. Né? Comércio já tem um avanço econômico, né, do capitalismo, né, onde inclusive, você pegar no final do século XIX, o capitalismo financeiro já começa a entrar em pauta, já começa a dominar mercados e etc. Então você tem uma atração grande dentro do Brasil desse capital. E o terceiro, por incrível que pareça, vocês esquecem, mas é muito relevante, né? Que é com o fio do tráfico negreiro. Gente, lembra? Onde você gasta mais, usando a mão de obra escrava ou assalariada? Com certeza escrava.
Então, nesse sentido, eu paro de comprar escravos, começo a adotar mão de obra assalariada, sobra grana. E eles vão investindo nessa infraestrutura também, certo? Então, você tem alguns pontos onde eu posso pegar capital para investir nessa modernidade, beleza? E, obviamente, você percebe o quê? Que o café tirou o Brasil da crise. Ponto. Isso é um fato. Durante o século XIX, o café vai fazer economicamente o Brasil crescer, principalmente nas regiões do Sudeste. Né? E a gente tem esse reflexo até hoje, porque é a partir daí que você percebe que o Sudeste vai dominar a economia do Brasil, e por isso São Paulo, Rio, obviamente até hoje, são as grandes zonas econômicas do país. Certo, turma? Só que o mais interessante que a gente acaba não discutindo tanto é, beleza, Napa, entendi. O café tirou o Brasil da crise. E ninguém discute um problema que ele também trouxe. Por que raios? Por que eu trago imigrante? E por que então eu não peguei o negro que estava vindo como escravo e eu não transformei como mão de obra livre assalariada? E aí você tem que lembrar, porque eu não quero. Porque junto com tudo isso, eu tenho uma jossa de uma política, chamada política de embranquecimento social, que basicamente a ideia é, eu quero trazer o branco europeu para branquear a sociedade brasileira. Eu não quero mais o negro. Então, tanto que tem essa caricaturinha aqui que relativamente às vezes cai em vestibular, que é o negro pedindo, doutor, vê leite pro negro que ele branqueia. Ou seja, me dá leite. Ou seja, me dá qualquer coisa. Porque aí eu viro branco e aí as coisas vão dar tudo certo pra mim. Gente, cuidado. Né? Eu já falei pra vocês lá no começo que o Brasil vai acabar com a escravidão, sim. Né? Vai ter a famosa Lei Eusébio de Queiroz. Depois vai ter a Lei Áurea 88, que aí acaba efetivamente com a escravidão. Só que, gente, eu não tive uma política de introdução do negro na sociedade. Simplesmente vão abolir a escravidão e dane-se o negro. Por quê? Porque eu trago imigrante e eu quero cada vez mais imigrante. Acabou. Então você entende o quê? Que basicamente os caras querem o branco. Dane-se o negro. E ainda tem gente hoje que vai falar que não existe dívida histórica. Pelo amor de Deus. Por isso que basicamente hoje você percebe que boa parte dos pobres são negros. Porque não houve nenhuma política de introdução, de inclusão. Isso é dívida sim histórica. Ponto. É um fato. Não tem como mudar. E não só uma dívida, o pior, você tem uma política estatal que traz o imigrante e não quer mais o negro. Só que eu tenho um monte de negros no Brasil que vão ser basicamente marginalizados da sociedade ao longo do século XX. Certo? E aí você percebe que a coisa se complica. Tanto que o Brasil vai participar de um congresso, só toma cuidado. Né? Obviamente a questão de embranquecimento está ligado ao Brasil, ponto, fato, né? Isso é um fato. Porém, gente, na verdade a gente tem um darwinismo social no mundo. Lembra que tem o imperialismo? Lembra que a questão que tem aquela questão da superioridade do homem branco, civilizado, na África, que na verdade foi um mega discurso simplesmente para dominar a África? Lembra disso? Né? Darwin nunca falou disso. Mas vão usar essa ideia de evolução, essa ideia de superioridade simplesmente para se impor. Vão ter até um congresso para isso. E o Brasil vai participar, com obviamente a ideia do elemento de vamos atrair imigrante para massacrar, como está na frase aí desse João Batista, para, na verdade, sufocar os elementos negros dentro do Brasil. Certo? E obviamente é aí que você tem essa política de embranquecimento e a exclusão dos negros no Brasil. Ponto. Isso é um fato. E essa imagem é uma das mais clássicas que eu tenho para trabalhar a questão do embranquecimento, que é a ideia da redenção de Cã. Lembra dela? Então o que você tem nessa imagem, né? Você tem basicamente uma divisão fixa, né? Um poste que divide. Você tem de um lado e do outro, escuro, claro, certo? De um lado você tem quem? O homem branco, civilizado, superior, né? O que você tem de outro? Do outro lado, o negro preto,
certo? A separação tá nítida na sociedade brasileira. Aí o que você tem? De um lado, o homem branco, patriarcal, que manda em tudo. O único contato que ele tem é esse contato visual, se você for olhar, né? O olho tem esse contato visual. E na verdade, o contato visual tá aqui, ó, com a criança. Ponto. Por quê? Porque o outro lado é a mulher, é a negra, a mestiça. O homem é casado com a mulher, né? E essa mulher é e cuidado, a mulher é mestiça, ela não é negra. Isso é interessante, né? Nessa imagem. E o mais interessante de você perceber, turma, é o quê? É que nessa redenção de Cã, é essa mulher negra, né? A expressão dela é uma expressão com as mãos para o alto. E obviamente o que ela está falando, o que ela está pensando nessa imagem, né? E ela está agradecendo. Na verdade, essa imagem ela agradece a Deus pelo seu netinho, né? Ser um netinho branco. Porque não vai sofrer o que essa mulher sofreu durante toda a vida dela. Então assim, turma, essa imagem é uma imagem muito impactante. Acho que é uma das imagens mais belas que eu já vi na vida. Só que é uma imagem que trabalha uma situação nada legal da sociedade brasileira. Onde as pessoas agradecem, onde as pessoas pedem a Deus por serem brancas. Tudo por conta de uma cor de pele. Eu acho que se a gente for analisar isso, né, essa questão do branco, negro, preconceito, racismo, né, é até hoje presente. Nós somos racistas, o Brasil é racista. A grande questão agora é se você vai continuar sendo. Pô, Napoleão, mas como eu mudo? Bom, acho que primeiro se discutindo, pensando, refletindo, né? Eu acho que outra coisa, lendo mais, percebendo falas, comportamentos e obviamente trazendo, isso é o mínimo, tá, turma? Trazendo isso já começa a ter uma mudança e é importante, certo? E é muito importante para a nossa sociedade brasileira. Então você percebe que essa é a cara feliz do Brasil, né? Para muitos é ser branco. Será que é uma sociedade feliz? Será que a gente quer isso mesmo? É um ponto de reflexão importante, certo? Só que, gente, vamos lá. Café, como cai? Dá para brincar demais sobre o café. Só que essa é uma questão muito difícil, né? Onde a FUVEST pregou na segunda fase, um mapa X, fala da sociedade promotora da imigração e manda você analisar o mapa. É uma questão muito difícil, tá? Só que é legal. Por que eu trago ela para você? Primeiro, ela manda você identificar no mapa, na imagem, obviamente a situação do o que vai atrair, né, os imigrantes para o Brasil. Então, cuidado, turma. No mapa, você não tem política de parceria, você não tem subvencionado, você não tem nada disso, certo? O que você vai ter aqui? Primeiro, a ferrovia aqui, é um complexo ferroviário que você tem aqui, certo? Isso, obviamente, a ideia é atrair imigrante, porque isso facilita ele ir para o interior, facilita esse dinamismo econômico do Brasil. Segundo, você tem um território mega despovoado. Isso é atração populacional. Ó, tem terra lá, gente. Vamos lá. Então, por conta do mapa, você tem dois pontos importantes de atração populacional. Ponto, é o que ele quer na A. Na B, é fácil. Fácil. É complicado escrever, mas é fácil você entender. Que ele pede para você caracterizar o quadro econômico e político no momento do mapa. Só cuidado com o ponto político, não é Dom Pedro no início, ó a data. Já é final do segundo reinado, é quase a proclamação da República. Então, por enquanto eu não falei nada para vocês, mas vou falar, certo? Você tem uma crise do segundo reinado por vários motivos, certo? Isso vai fazer o nascimento da República. Economicamente é o café, tá? Então, cuidado, que essa questão da FUVEST é uma questão muito difícil, certo? E pegou muita gente quando caiu, certo? E aí, qual que é a ideia, tá? Você pode brincar, né, com as questões e aí tá a resposta, beleza? Mas, para terminar, relação econômica e social, o último ponto que falta falar é, obviamente, a famosa era Mauá, né? O Mauá é muito importante para nós economicamente, certo? É um cara que vai caracterizar um período de surto industrial.
Então lembra, surto é aquele crescimento, um boom rápido, seguido de queda, certo? Isso é um surto. E obviamente estou focando na indústria porque é o grande crescimento que eu vou ter nesse momento. E o motivo desse surto, lembra? É a famosa Lei Alves Branco. É uma lei que, na verdade, aumentou as taxas alfandegárias do Brasil. Então agora os produtos vão pagar as taxas entre 20% a 60% do valor do produto. Então varia. Só que é um aumento claramente das taxas alfandegárias. Ponto. Isso, qual era o objetivo? O objetivo era ganhar dinheiro. O governo queria ganhar mais grana. Ponto. Só que indiretamente, quando eu cobro mais taxas de importação, isso vai gerar o que para nós? Isso gera um protecionismo industrial. Certo? Os produtos de fora entram mais caros. Isso faz com que, obviamente, o preço final aqui no Brasil encareça muito. Isso abre espaço para investidor produzir no Brasil de modo mais barato. Antes eu não conseguia concorrer, agora eu consigo. E isso fez o Mauá um grande nome nesse momento, porque ele viu o cenário e falou, agora é hora de investir. Então é o momento que o Mauá vai investir muito, é o momento que o Barão de Mauá ele vai começar a pegar dinheiro emprestado e investir em banco, ferrovia, bonde, em vários tipos de indústria, companhias e vai investindo em tudo. Por isso eu vou ter um boom enorme dentro do Brasil. Só que, obviamente, gente, o Mauá, ele não é um cara que vai ser muito amigável em relação aos ingleses. Né? A Inglaterra vai ficar pistola com o Brasil, vai ficar pistola com o Mauá, vai ficar pistola com o Dom Pedro. E a Inglaterra vai forçar, na verdade, né, os cafeicultores também a pressionar Dom Pedro, do jeito mais simples possível. Cafeicultores, se você não compra o meu produto, eu também não compro o seu. Então faça Dom Pedro acabar com essa Lei Alves Branco ou não ter mais negócio. Né? Então a Inglaterra ela vai acabar forçando os cafeicultores a pressionar Dom Pedro. Dom Pedro, obviamente, ele não tinha esse interesse de industrializar o Brasil. Revoga a Lei Alves Branco. Por isso, obviamente, os produtos voltam a pagar menos impostos na sua importação. Por isso, obviamente, eles voltam a cair o preço. E aí vão concorrer com produtos do Mauá. Obviamente, o produto de fora é muito mais barato, né? Porque produto da Inglaterra, por exemplo, já está muito mais avançado industrialmente. Isso faz uma concorrência. O Mauá não consegue, começa a quebrar, por isso seguido da queda. Gente, é muito interessante esse momento você perceber que a oligarquia brasileira, né, ela tem essa mentalidade tipo, eu vou modernizar, mas vou manter minha produção agrária. A base é agrária. Eu não quero modernizar e mudar o Brasil. Eu não quero desenvolver o Brasil a tal ponto que eu tenha uma mudança brusca no Brasil, estruturalmente e economicamente falando. Por isso o Mauá, mesmo muito avançado, idealista, ele vai sofrer uma repressão gigantesca dentro aí do Brasil, boa parte por conta das oligarquias que não querem apoiar essa mudança. E por isso seu país é assim até hoje, o foco é a agricultura, ponto. Certo? Acho que um filme muito interessante para você pensar e perceber o que é esse momento, o Brasil, é esse filme chamado A Era Mauá. Tem no YouTube, gente. Faça acessar, faça assistir, não paga nada. É um filme legal, é um filme brasileiro, bem feito, tá? Tem trechos onde a fala é muito pesada, a fala muito importante. E é interessante perceber essa mudança. Quem quiser, tá um link aqui, mas é só jogar lá, Filme Nacional Barão de Mauá, já acha aí no YouTube. Certo, turma? Então são pontos importantes, certo? São pontos interessantes para você revisar, para você pensar. E é isso. Qualquer coisa, estou à disposição. Beijo, turma.